Graça e paz, irmãos. Que bênção podermos estar esta manhã trazendo a pregação, a ministração da palavra do Senhor. E hoje tivemos uma dificuldade de chegarmos aqui por conta de um fechamento no bairro. Está tendo esse fechamento por conta da pandemia aqui em Itinga, e o pastor teve que dar uma volta tremenda para conseguirmos chegar aqui na igreja, mas chegamos, é o que importa, e viemos para ministrar a palavra do Senhor. Eu espero que seja edificante. Esse é o objetivo, trazer uma palavra de edificação à vida dos irmãos. E com isso, irmãos, nós vamos estar tratando sobre trabalhando para vencer os medos, em um tempo em que tantas pessoas têm se cercado deste mal que tem trazido outras questões psíquicas e emocionais na vida de muitas pessoas. Então, o texto que nós escolhemos para ministrar a palavra do Senhor nessa manhã está no livro de Mateus. O texto inteiro, Mateus 6, 19 a 34, mas por conta do tempo, nós vamos ler os 3 versículos que consideramos extremamente centrais para a mensagem desta manhã. Mateus 6, versículos 25, 31 e 34. Mateus 6, versículos 25, versículo 31 e versículo 34. No 25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Lá no versículo 31 diz o seguinte: não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós nos vestiremos? E no 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, visita o coração de cada servo teu que está, ó Pai, ligado a esta mensagem, que está online ouvindo, ó Pai, esta ministração. Derrama a tua graça, o teu poder na vida de cada um deles, que os nossos corações estejam preparados para a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir nesta oração que o Senhor abençoe poderosamente a vida de Sheila, que se predispôs a estar aqui com esse trabalho, abençoando a vida do pastor Flosvaldo, que foi nos pegar, a vida de Vânia, que está aqui conosco, ó Pai, e a esta igreja que abre as portas para esse trabalho tão importante de propagação do Evangelho do Senhor em todos os cantos, através dessa ferramenta. Nos abençoa, nos guarda e fala através de mim, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, nos abençoe. Essa semana recebi uma ligação pedindo oração. Um amigo meu que foi detectado com Covid, e a primeira coisa que ele me disse: pastor, ore por mim, que eu estou com muito medo. 20 dias entre idas e vindas ao hospital, e ele manifestava o seu medo. Também recebi uma ligação pedindo oração de uma outra pessoa, também muito querida minha, que além de ter pego Covid, transmitiu para a esposa, transmitiu para a filha recém-nascida, e disse: eu não estou preocupado comigo, mas estou com muito medo do que pode vir a acontecer com a minha filha. Ou seja, vivemos dias de medo por conta da pandemia e com tantas outras enfermidades que temos visto por aí, das dificuldades sociais, das dificuldades financeiras que temos visto por conta da pandemia. O medo se dá em grande maioria pela dúvida. As pessoas não sabem o que vem pela frente, e a dúvida é um dos aspectos que alimenta o medo. O Instituto de Ciência Mental da OMS disse que 21% da população do mundo tem algum transtorno de medo, algum transtorno de ansiedade. 21% da população mundial tem algum transtorno de ansiedade. Eu fiz a conta porque eu achei um número muito alto, e fiquei mais abismado ainda quando eu calculei e vi que isso significa que é 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que tem algum transtorno emocional, algum transtorno de ansiedade, por diversas razões, e a grande maioria dessas razões, a relação delas com o medo. E pelo levantamento realizado, há uma observação que há 30 anos atrás, este número era 10 vezes menor do que hoje. Eu me questiono, como pode, né?
A gente, há 10 anos, há 30 anos atrás, sempre há alguém que diz assim: antes esse lugar era cheio de mato. E era assim mesmo, nós não tínhamos tantas casas, tantas pessoas próximas, brincávamos na rua, andávamos por dentro dos matos e não tínhamos medo. Hoje as pessoas estão cercadas de casas, cercadas de pessoas, e estão sendo vítimas dessa ansiedade tremenda que está relacionado a este aspecto do medo. Ou seja, estamos cada dia mais medrosos. Eu acredito que são poucas, se há alguém que ainda não fez uma avaliação com respeito à pandemia, de medo de morrer. Os cuidados estão sendo vistos aí, nós todos estamos usando máscaras e temos passado álcool em gel e tantas coisas. Eu deduzo que são poucas as pessoas que ainda não fez essa reflexão. Não é errado ter medo. Medo, na verdade, é um mecanismo emocional que nos leva a ter cuidado. O que é preocupante é quando somos vítimas do medo, quando o medo nos controla, quando nós não conseguimos lidar com o medo, quando o medo torna-se um efeito emocional tão terrível, tão tremendo, e sobretudo nós que temos Jesus Cristo e dizemos que Ele é a nossa rocha, e dizemos que Ele é o Senhor da nossa vida, e dizemos que Ele é aquele que nos guia, e dizemos que Ele é aquele que nos conduz, e dizemos tantas expressões que revelam Cristo que cuida de nós. Então, quando nós substituímos essa figura poderosa, santa e verdadeira de Jesus, para vivermos e realmente não compreendermos a essência dele em nossas vidas, e o medo nos toma conta, e fazemos parte muitas vezes deste grupo de 21%, desse número absurdo de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que estão aí vitimadas por essa ansiedade sem fim, por esse medo que se torna destruidor. Talvez por esta razão, aliás, talvez não, com certeza, o Senhor Jesus nos traz esta palavra tão poderosa em Mateus capítulo 6, nos trazendo um cuidado, como sempre é a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor sobre as nossas vidas, nos trazendo o cuidado de refletir acerca disso. Eu quero destacar alguns pontos no texto que nós não lemos todos, mas que há pontos importantes, são 6 lições importantes que esse texto nos traz. Eu gostaria de destacar nesta mensagem, nesta manhã, para o seu coração. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que há uma luta contra o medo trazido pelo próprio Jesus Cristo. Esta palavra ministrada é a palavra de Jesus. Jesus ensina sobre não temermos. Jesus nos ensina de termos confiança. Ele nos traz com a sua própria palavra, é um ensinamento dele para as nossas vidas. É vontade de Cristo que não vivamos ansiosos, é vontade de Cristo que não olhemos para as coisas sem olhar como um desafio. Ele quer que olhemos e entendamos que existem desafios, e esses desafios precisam ser superados. Nós temos visto, ainda há pouco nós vínhamos conversando no carro sobre a pandemia, né? Várias ideias, várias teorias sobre a pandemia. O que importa é que nós temos visto que essa pandemia tem realmente assolado o planeta. Mas e a nossa confiança em Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo diz que não devemos estar ansiosos, que devemos estar confiantes. Eu há poucos dias ministrando na congregação, eu disse: eu só tenho bênçãos para falar sobre toda e qualquer luta que vem sobre a minha vida. Se essa luta for para que eu vença, eu glorificaria a Deus porque Ele me deu a vitória. Se essa luta for para que eu morra, eu glorificaria a Deus porque eu morarei com Ele eternamente. Ou seja, nós precisamos entender que a palavra do Senhor Jesus não é uma palavra contra as coisas ruins que estão por aí. As coisas ruins sempre vão existir, sempre existiram. Quando haviam 4 pessoas sobre a face da terra, um irmão matou o outro. Ou seja, as coisas ruins sempre estarão aí. O que importa é que nós temos Jesus Cristo, e Ele traz palavras de consolo, porque Ele nos quer ver consolados. Ele nos traz palavra de conforto, porque Ele quer nos ver confortados. Ele nos traz palavra de poder, porque Ele quer nos ver debaixo do seu poder. Então, primeira grande lição que temos desse texto: esta é uma palavra de Jesus aos nossos corações. A segunda lição que o Senhor Jesus nos traz, irmãos, e eu tenho refletido muito, porque tanto medo, sobretudo na área econômica, se tem tido por aí, é porque nós nos tornamos pessoas preocupadas em ter. E o Senhor Jesus nos traz um ideal nesse texto: não sermos acumuladores. As pessoas não estão podendo acumular tanto mais. Jesus: não juntei para vós tesouro na terra. Há um desejo de Jesus para as nossas vidas de não sermos acumuladores.
de termos a preocupação de não sermos aquele que tem como propósito fundamental juntar riquezas. A gente tem visto que a sociedade mudou este parâmetro, a sociedade mudou este aspecto, e essa sociedade não é a sociedade secular, a sociedade cristã também. Hoje há uma preocupação enorme em todos os cantos, e muitas vezes está dentro da igreja, em acumular fortuna. Existem igrejas, inclusive, que só se preocupam em juntar fortuna, e o Senhor está nos dizendo, nós precisamos ter um ideal, e esse ideal não é sermos acumulador. Quando ele diz juntar para vós tesouro nos céus, nós precisamos entender quais são os aspectos ligados a este tesouro do céu, e isso nos traz ao terceiro aspecto desse texto. Precisamos fazer uma escolha de onde investir. Investir não é algo fácil. Quem já fez algum tipo de investimento, tem lá seu dinheirinho separado, guardado, e fez algum tipo de investimento, sabe que investir requer estudo, requer sabermos em que queremos investir, e a segurança naquilo que nós estamos investindo, e não há segurança maior do que juntarmos tesouro nos céus. Lá o ladrão não mina e não rouba, e nós precisamos entender como devemos e de que forma vamos juntar tesouros no céu. Eu tenho um amigo chamado Neemias, que ele é investidor. Todas as vezes que eu quero saber algo sobre isso, eu converso com ele. Ele estudou muito para ser um investidor, ele conhece bastante sobre ações, sobre CDB, sobre CDR, então ele conhece sobre investimento. Nós precisamos conhecer sobre o céu. Nós precisamos saber dos valores do céu. Nós precisamos saber aquilo que a Bíblia já nos ensina, que a alma de um homem vale muito mais do que o mundo inteiro. E hoje tem pessoas querendo correr atrás por 1/1000 do mundo, para ter 1/1000 de um terreno, 1/1000 de uma casa, 1/1000 de coisas deste mundo, e não está preocupado no valor da alma. E a igreja precisa se tornar de novo uma ganhadora de alma. A igreja precisa viver isso e vibrar com isso, ganhar almas para Jesus. Então, quando o Senhor nos traz este aspecto ligado ao medo, muitas vezes nós temos um medo porque nós estamos presos a muitas coisas deste mundo. Estamos tão ligados às coisas que nós construímos neste mundo que de uma hora para outra nós estamos vendo aí pessoas perderem por conta de uma pandemia que eles não esperavam. E eu me lembro que quando começou a se falar de pandemia, se dizia que era um vírus que estaria dizimando os idosos. E hoje a gente tem visto que não é bem verdade. Nós temos visto crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos morrendo por conta do coronavírus. E aí vem-nos a análise, e tudo que eu tenho sonhado e construído, casa, emprego, faculdade, projetos, meu dinheiro que eu tenho juntado ali no banco, todas essas coisas vão passar. O mundo há de passar, e toda a sua consciência. Mas nós que juntamos tesouro nos céus, acredite, serão eternos. O Senhor está guardando para nós. Precisamos trabalhar internamente a nossa fé. Um dos aspectos que mais me preocupa com a relação do medo é que o medo nos revela que muitas vezes esquecemos a nossa fé. O medo nos revela que muitas vezes esquecemos do Deus que nós servimos. Eu tive, meu filho mais velho ficou quase a sua primeira infância ali internado muito tempo. E uma certa feita eu fui convidado para pregar num acampamento, e nós ficamos em dúvida, eu vou para o acampamento ou fico, porque Pedro estava cansando bastante, bem enfermo. E eu me lembro que eu e a irmã Vanusa nos ajoelhamos para orar e pedindo a Deus que ele cuidasse do nosso filho. Eu fui para Araçás, para esse retiro, e eu, quando saí pela porta, a irmã Vanusa foi para a Promédica levar Pedro para ser internado. Hoje o meu filho está com 26 anos, o Senhor cuidou dele e estará cuidando sempre. Quando nós colocamos esta fé intimamente em nós, entendemos o que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós queremos agradar a Deus, porque Ele aplacará, Ele tirará de nós todo e qualquer medo, Ele tirará de nós toda e qualquer ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, um dos elementos importantes, sobretudo nesse tempo de pandemia, e que há dúvidas, mas nós não podemos ser vítimas desta dúvida, nós não podemos estar entregues a esta dúvida, nós não podemos temer as coisas fundamentais que são importantes na nossa vida, sobretudo em confiar em Deus. Por isso o Senhor nos manda exercitar a fé quando trata deste aspecto sobre não sermos ansiosos,
Precisamos, amados irmãos, também trabalhar a nossa íntima relação com Deus. Fé é algo que nos impulsiona a ter uma relação íntima com Deus. Ninguém quer morrer, mas todos querem ir para o céu. Eu me pergunto sempre, por que eu quero ir para o céu? Uma das principais e fundamentais questões, talvez pouco pregado, pouco ensinado, mas que nós precisamos estar atentos, é que nós não somos cidadãos deste mundo. Este mundo é passageiro. Nós já tivemos outras síndromes no mundo, outros vírus no mundo, outras enfermidades no mundo que dizimaram muitas pessoas. Essas pessoas que se vão, na minha opinião, são divididas em duas classes, apenas em duas classes. Não são pobres e ricos, não são negros e brancos, são os salvos e não salvos. A minha íntima relação com o Senhor me colocou numa posição privilegiada. Te colocou numa posição privilegiada. Nós estamos no grupo dos que acreditaram e confiaram em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Nós fomos colocados naquele grupo que buscou ter uma intimidade com Deus tão profunda, que mesmo que venha qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer luta, nós trocamos o medo pela nossa relação amorosa e confiante em Deus. Repito, todos querem ir para o céu. Obviamente ninguém quer morrer. Mas o Senhor vai nos levar para o céu de duas formas. E todas as duas formas nos revela, pode nos levar de duas formas. E essas duas formas nos revela essa intimidade. A primeira forma é, se ele arrebatar a igreja, ele vai te chamar. Ele vem te buscar. E você só estará com ele porque um dia você buscou ter essa intimidade verdadeira e real com ele. Se você morrer, fechar os teus olhos, abrirá os olhos ao lado dele. Revela também essa profunda intimidade daquele que diz que uma vez nele você estaria salvo para todo sempre. Por último, 3 vezes o Senhor destaca o mesmo aspecto. Não tenha medo. Eu li estes versículos, fiz questão de ler os versículos 25, 31 e 34. É um texto pequeno, do 19 ao 48, se vocês lerem em casa posteriormente todo o texto, mas nesse texto pequeno, 3 vezes o Senhor Jesus insiste na mesma tecla: não sejais ansiosos. No verso 25, ele diz: concilia-te, desculpem, 6:25, ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. E quando eu vejo esse texto, eu vejo que todo este medo que hoje cerca a sociedade tem uma razão de ser. Há pouco tempo atrás eu aconselhei uma pessoa que agrediu seu próprio irmão de sangue por conta de uma dívida de R$6. Agrediu com um bloco seu próprio irmão de sangue por causa de uma dívida de R$6. Pasmem, ambos cristãos. Hoje vivemos numa sociedade que as pessoas, mesmo cristãs, não querem perder R$6. Porque talvez calcularam, eu estou falando apenas de R$6, poderia ser R$60, R$600, poderia ser R$6.000. Nós criamos cálculos com esse dinheiro, nós criamos objetivos com as nossas riquezas. E quando a palavra do Senhor nos diz, por isso não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, o Senhor quer nos ensinar que nós só chegamos até aqui porque Ele existe pelo seu poder. Ele quer nos ensinar que nós somos o que somos porque Ele nos permitiu estarmos aqui nos dias de hoje. Quero dizer mais a você: o Senhor lhe permitiu viver esse tempo de pandemia, e Ele tem um propósito na sua vida nesse tempo de pandemia. Ele não quer que você se incline ao medo, mas Ele quer que você confie que Ele pode usar a sua vida para que em tempo de pandemia a sua vida possa ser uma grande bênção. Não andeis ansiosos. E Ele repete isso no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, porque o Senhor Jesus já sabia que essa seria a grande grita do povo, mesmo dos cristãos. Hoje nós estamos mais preocupados em construir bens e coisas, ou nós estamos mais preocupados em sermos bênçãos? No versículo de número 34, ele diz:
Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O Senhor já enxergou o dia de amanhã. A gente não tem controle nem do dia de hoje. Nós acordamos todos hoje para começar essa live às 10 da manhã, e foram vários os empecilhos que vieram de encontro à live começar, porque nós não temos controle nem nos minutos, quanto mais no dia do amanhã. Por isso o Senhor diz: basta cada dia o seu próprio mal. Por isso eu preciso ter um foco, por isso eu preciso ter um objetivo, e o meu objetivo eu preciso ser bênção agora, eu preciso buscar as coisas de Deus agora, eu preciso buscar as coisas do alto agora, porque o amanhã não me pertence, e se eu for bênção agora, muito provavelmente, se meu Deus me der o amanhã, eu também serei bênção amanhã. Mas quando eu gasto toda a minha vida, aquela vida que o Senhor já resgatou, aquela vida que o Senhor já trouxe para Ele, para vivermos apenas nas nossas próprias vontades e deleites, pode acreditar, seremos vítima deste mal chamado ansiedade, em que as pessoas, infelizmente, não conseguem se prender à vontade de Deus, à essência de Deus, aquilo que Deus deseja para as suas vidas, e ficam apenas presas naquilo que tem construído nessa terra. Eu quero trazer rapidamente, no final desta mensagem, alguns aspectos. O medo produz ansiedade e nos tira fatores que são fundamentais para o nosso equilíbrio emocional e existencial. O medo destrói coisas extremamente valorosas e importantes. Tem pessoas por aí, irmãos, que se escondeu de uma forma tão absurda que nem orando com os seus em casa está, com medo da pandemia. Mas quando a gente olha para as filas da Caixa Econômica ou das lotéricas, a gente vê aonde está o nosso tesouro. Cristãos que não falam do Evangelho para outra pessoa porque tem medo de pegar o coronavírus, mas estão nas filas gigantescas das lotéricas por conta de R$600. O medo nos tira valores importantes, porque muitas vezes o medo é apenas para as coisas do Senhor nosso Deus. O medo é apenas para as coisas que nos faz nos afastar de Deus, e com respeito às questões deste mundo. E é por isso que o Senhor já nos exortou lá em Mateus: quando nós queremos os nossos tesouros terrenos, nós perdemos todo o medo. Queremos trazer alguns aspectos que o medo traz na vida de muitos homens. O medo nos faz ficar acuados. Não vamos ter como ler todos os textos, mas depois vocês podem ler lá em 1 Samuel. Quem está com caneta e papel, anote para que depois possam ler. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, 10, 11, 23 e 24, narra uma batalha onde os filisteus trancafiaram o povo de Deus em cabanas, um povo que saiu para guerrear, e não foi trancafiado, esconderam-se por causa de um exército, se esconderam por causa de um homem. Golias viu a covardia daquele povo. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: é hora de clamarmos, é hora de orarmos, é hora de nos aproximarmos mais de Deus. Existe um gigante chamado Covid-19 que está calando muitos cristãos. A única conversa que nós temos muitas vezes é esta. Mas é hora de termos uma fala franca e espiritual e dizer que temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que quer nos usar poderosamente para, em meio a esta pandemia, dizermos: Jesus é a solução para a vida de todos os homens. Não podemos nos esconder em nossas cabanas, irmãos. Ali havia um medo, um desafio quase que diário, onde Golias saía e dizia: tem um homem aí? Eu quero fazer essa pergunta: quem são os homens e mulheres de Deus que se levantarão em clamor? Quem são os homens e mulheres de Deus que crerão? Hoje nós estamos começando um relógio de oração lá em Tancredo Neves. Eu estava olhando, 24 horas está lá, vários tempos, várias horas ainda em branco. A gente vê como é difícil muitas vezes preencher um relógio de oração. É hora de orar mais do que naquele horário que você está no relógio de oração. É hora de clamar, porque esse grande número de pessoas que estão morrendo pelo mundo aí, sem Cristo, sem salvação, está indo para o inferno. É hora de propagar o Evangelho poderoso e grandioso de Jesus. E não podemos permitir que nenhum gigante nos dê medo, nos traga medo, nos acovarde, nos coloque dentro das tendas, escondidos, com medo do que possa vir a acontecer.
A Bíblia diz que um adolescente, quase jovem, saiu àquela batalha que não era dele, ele foi apenas um serviçal naquela batalha, mas ele era um serviçal do seu pai e um servo do Deus vivo. Nós temos os nossos afazeres, irmãos, sem dúvida. Muitas vezes nos cabe sair para levar o mantimento, pegar o mantimento, cuidar do nosso dia a dia. Todos nós temos as nossas ocupações, e Davi tinha as dele, mas quando ele se deparou com o gigante, houve algo que foi maior do que as suas ocupações. Era um problema que só podia ser resolvido na confiança do Deus vivo, e ele se apegou ao Deus vivo, livrou-se do medo. Eu fico imaginando a figura de Davi, a figura de Golias. Obviamente, quando Davi olhou para Golias, ele sentiu medo, ele sentiu dificuldades. Era um homem gigantesco contra apenas um menino, mas ele fez aquilo que qualquer servo de Deus precisa fazer na hora que ele não sabe o que fazer. Muita gente diz que Davi pegou uma pedra, pegou uma funda, pegou uma pedra, girou e lançou e Golias morreu. Não foi assim. A história não foi bem esta. Ele pegou a pedra, pegou a funda, confiou em Deus e arremessou a pedra. Segundo aspecto que o medo nos traz, o medo nos faz perder a esperança. O medo nos faz perder a esperança. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículos de 9 a 12, Êxodo 14, de 9 a 12, a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que o povo de Israel foi liberto do Egito através da mão poderosa de Deus com as 10 pragas. Eu tenho ministrado no livro de Êxodo já há algum tempo lá na congregação, aprendido, sendo extremamente abençoado, como Deus age para livrar o seu povo, porque temos um Deus poderoso que nos ama e que tem um olhar extremamente abençoador para com cada um dos seus. A Bíblia diz que este povo, assim que saiu do Egito, rumo à terra prometida, eles encontram a barreira do Mar Vermelho, e quando eles encontram a barreira do Mar Vermelho, eles desejam o tempo em que eles viviam, eles desejam a escravidão do Egito. Nós não podemos, irmãos, e esta é a razão que o Senhor nos ensina, nós não temos nada neste mundo. O maior dos nossos exercícios espirituais em meio a esta pandemia é entendermos esse fator fundamental. Assim como o povo de Israel tinha terra prometida onde manava leite e mel, nós temos a terra onde o Senhor Jesus foi preparar para nós. Nós somos passageiros neste mundo, nós não somos deste lugar, nós estamos caminhando para um lugar santo, nós estamos caminhando para a presença de Deus, nós estamos caminhando para a casa de Deus, um lugar que é muito superior, onde não há esses males deste mundo. E a irmã Vânia, ela comentou que só se fala de Covid, e é verdade. Esqueceram todas as outras doenças, mas não só esqueceram as outras doenças, esqueceram toda a violência, esqueceram toda a corrupção, esqueceram todos os outros males, mas o Senhor já nos tirou do Egito, já nos colocou a caminho da terra prometida, e nós já estamos caminhando para um lugar onde nenhum desses males terão, inclusive o Covid, porque nós estaremos ali na presença de um Senhor poderoso, que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. O medo nos faz afundar. No livro de Mateus 14, 29 a 30, a história maravilhosa do Senhor mandando Pedro andar sobre as águas. E é hora de andar sobre as águas. É um mistério aquele homem ter andado sobre as águas. Por que andou? Porque Jesus mandou. Eu não sei de que forma superaremos todos esses obstáculos, mas eu não posso ter medo, porque a Bíblia nos ensina, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É hora de andar sobre as águas. É hora de crer na cura. Agora é hora de crer na cura. Fala-se de avivamento como um propósito de renovação. Avivamento não é um propósito de renovação. Avivamento é confiança em Deus. Deus nos aviva através do seu poder e da sua palavra. Isso é avivamento. É fé, é confiança que o Senhor nos dá vida. Isso é avivamento. É a vida que o Senhor nos dá. E a vida que o Senhor nos dá, essa vida que está em nós, é Ele próprio. Ele é a nossa vida. E Ele nos diz que podemos andar sobre as águas. Basta ter fé. A Bíblia diz que o vento bateu, Pedro temeu e afundou. Nós não podemos afundar. Quando o pastor me falou, pastor, traga uma palavra de edificação para a igreja, de renovo para a igreja, eu logo imaginei este texto.
porque eu tenho visto o vento batendo e as pessoas duvidando se vão poder andar sobre as águas, e por isso estão afundando. Por isso estão afundando. E por último, o medo nos faz negar a nossa própria essência. Pedro foi um dos grandes homens da palavra de Deus, inclusive grande homem mesmo quando estava tendo as suas dificuldades espirituais. Pedro sempre teve uma forte liderança, sempre teve um amor claro por Jesus Cristo. Eu não duvido da palavra dele quando ele dizia que amava Jesus. Mas, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que ele nega Jesus porque teve medo. Por 3 vezes ele diz não conhecer Jesus, porque ele viu toda aquela situação que estava se levantando contra a igreja e contra Cristo. Então ele diz: eu não conheço Jesus, eu não conheço Jesus, eu não conheço Jesus. Eu quero dizer ao seu coração e à sua mente, à sua vida nesta manhã, é hora de nós dizermos: eu conheço Jesus. Todo mal pode cercar, todo mal pode se levantar, o mundo inteiro pode chorar, o mundo inteiro pode não saber sequer o que fazer. Eu vejo muitos, e é importante, a cultura é importante, muitos glorificam a cultura, nós precisamos glorificar a Deus. Eu estou vendo os cientistas baterem cabeça no mundo inteiro, estudiosos, pessoas que dominam várias ciências, todas, inclusive pessoas que dominam as ciências ligadas à medicina, sem saber o que fazer. O meu Deus já sabe quando vai acabar essa pandemia, o meu Deus já sabe quando tudo isso findará. O meu Deus já tem cuidado de cada um de nós, e aquilo que nós não estamos enxergando, Ele já sabe. O meu Deus já sabe se teremos uma vacina, o meu Deus já sabe se teremos uma medicação que resolverá essa situação. E ainda que se essa sociedade for dizimada por conta desse coronavírus, o que eu não acredito, mas pode ser, Ele está me dizendo e Ele está te dizendo: eu existo e você me conhece e sabe, eu não te desampararei jamais. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero dizer que é uma grande alegria. Eu cheguei hoje de manhã com a ideia que eu ministraria essa palavra em casa, e quando eu vi, agora pela manhã, era aqui em Itinga. Eu cheguei em casa, tomei um banho correndo e vim aqui para te dar essa palavra. O meu filho falou hoje de manhã: e lá em Itinga está podendo entrar? Como é que está lá o coronavírus? Eu disse a palavra que eu estou trazendo ao coração: meu filho, não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. O medo tira de nós as coisas mais importantes que podemos ter. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa livrar de você de toda e qualquer ansiedade. Nós não podemos estar nos 21%, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Nós estamos no outro grupo, naqueles que foram lavados e remidos e resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esse momento, obrigado por este tempo. Que este objetivo de juntar os teus servos para ouvir a ministração da palavra do Senhor seja um objetivo que realmente construa edificação nos lares e nos corações das pessoas. Eu te louvo porque o Senhor tem levantado homens de Deus para trazer palavra de Deus ao coração dos teus servos. Em nome de Jesus é o que eu peço agora e para todo sempre. Amém.